E aí, pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai começar a parte 9 de cinética química. A partir daqui a gente vai entrar em equações integralizadas das reações, tá? A gente vai falar de ordem 0, ordem 1, ordem 2 e de qualquer ordem, tá? E aqui a gente vai começar com a parte 0, beleza? Esse tipo de sistema ele é muito utilizado quando você quer desenvolver uma equação química, né? Um sistema matemático no qual você consegue dizer o tempo no qual aquela reação atingirá determinada concentração. Você pode determinar também a constante de velocidade, concentração inicial, uma série de coisas, tá? E é muito interessante lembrar que na fisicoquímica nós estamos o tempo todo tentando linearizar as coisas. Então, aqui a gente vai estar sempre trabalhando com essas funções lineares e é basicamente o que nós vamos ter aqui e mais à frente isso vai ficar um pouco mais evidente, né? Cada vez mais evidente nas ordens maiores, tá? Então, vamos lá. Basicamente, eu vou começar pela parte matemática que nós vamos precisar para poder desenvolver isso aqui. Porque se eu vou falar de reações integralizadas, né, equações integralizadas, nós vamos ter que resolver uma integral. Então, para vocês não ficarem perdidos, caso não viram integral ainda, sabe que é só um sistema de função matemática, mas a grosso modo nós temos que a integral de dA vai ser igual a A mais uma constante. Para a gente, em cinética química, essa constante ela é irrelevante, tá? Então, não vou considerar essa constante nas nossas resoluções de integral. Tá? Corta ela logo daí, não vou nem comentar nos próximos vídeos. Não vamos usar a constante. Então, integral de dA igual a A. Mas para poder trabalhar com cinética, nós também vamos trabalhar com os limites de integração. Ou seja, nós vamos dizer um ponto inicial e um ponto final. Então, se a gente tem, por exemplo, a integral de A1 até A2 de dA, a resolução dessa integral vai ser A2 menos A1. O ΔA. Não é verdade? Então, a gente vai usar essa resolução de integral aqui para poder desenvolver esses sistemas que nós vamos trabalhar hoje. Beleza? Fechada a parte de matemática, vamos para a parte química. Então, olha só. No vídeo passado, a gente comentou sobre leis de velocidade. Eu comentei que a lei de velocidade ela pode ser expressa, né, na forma de menos D da concentração de A dividido por Azinho dt, onde esse menos está aí apresentando porque o A é um reagente, o Azinho ele é nosso coeficiente estequiométrico, que nem sempre precisa estar aí, né? Na verdade, a grande maioria dos livros não considera ele, e aí igual a menos K vezes a concentração de A elevada a zero, concentração de B elevada a zero. Como esses expoentes são iguais a zero, então a gente tem que essa reação é de ordem zero, tá? Justamente isso daí que caracteriza eles. Ou seja, a gente pode estar vendo que essa reação aí não contabiliza, né, não tem efeito nenhum, não tem contribuição nenhuma à concentração dos reagentes. Beleza? Então, normalmente elas são reações de decomposição química, tá? E aí, como não tem efeito da concentração, basicamente ela vai se decompor ao depender do efeito externo do meio, ao depender do que nós temos ali no nosso ambiente. E temos que, basicamente, transformações químicas que respeitam esse tratamento matemático mostram-se insensíveis às concentrações dos reagentes e a sua velocidade basicamente depende de outros parâmetros, como temperatura, área superficial, pressão, dentre outros, tá bom? Então, vamos resolver essa integral. Ó, se eu tenho K vezes concentração de A elevada a zero vezes concentração de B elevada a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1, então esse termo da direita da equação fica só igual a K. Né? Então, menos a variação da concentração de A dividido por Azinho dt vai ser igual a K, tá? Basicamente, o que nós vamos fazer aqui, a estratégia vai ser tudo que for concentração de A, a gente coloca de um lado, o que não for, coloca do outro. Então, reorganizando isso aqui, nós vamos ter que D da concentração de A, ou seja, a variação da concentração de A, vai ser igual a menos Azinho vezes K vezes dt, tá? Então, aqui a gente já tem agora uma função diferencial um pouco mais organizada. Porém, a gente não quer trabalhar com as variações dele, nós queremos saber os valores exatos, né? E aí, por isso, nós vamos aplicar a função integral dos dois lados, para poder tirar essa derivatização. E, claro, vamos colocar os limites de integração, né? Então, do lado esquerdo da equação fica a integral da concentração inicial de A até a concentração final, que é a que nós desejamos, D de A, vai ser igual à integral de T1 até T2 de menos Azinho vezes K vezes dt, né? Tempo inicial, tempo final. Beleza? Como a gente viu antes, a resolução de uma integral de A0 até A de D de A vai ser
A menos A0, né? A variação de A. Mesma coisa para o T, né? Aqui, a integral de T1 até T2 de dt é T2 menos T1. Tudo aquilo que é constante sai da integral. O que é constante aqui? Menos A vezes K. Então, resolvendo isso daqui, nós vamos ter isso aqui, ó. Concentração de A menos a concentração inicial de A vai ser igual a menos Azinho vezes K vezes T2 menos T1. Né? Vê que eu coloquei as resoluções das integrais aí também. Para poder dar uma organizada nessa equação e tornar ela um pouco mais palpável para a gente, eu vou pegar essa concentração inicial de A e colocar para o meu lado direito da expressão. Olha como é que ela vai ficar. Concentração de A igual a concentração inicial de A menos Azinho vezes K vezes ΔT. Ou seja, com essa expressão, eu vou determinar a concentração do reagente A em qualquer tempo de reação. Né? Ou seja, como eu separei, isolei ali concentração de A, eu tenho essa expressão. Né? E claro, você pode isolar o que você quiser, isolar o tempo, isolar a constante, fica à vontade. Mas essa daqui é a expressão mais vista nos livros, e olha só o porquê, né? Quando a gente olha essa expressão do jeito que ela está aí, nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Ó, concentração de A igual a 0 menos Azinho K ΔT. Isso daqui nos lembra muito uma coisa que nós já comentamos muito aqui no canal, inclusive tem vários vídeos sobre isso, né? Isso daqui é uma equação de reta. Pô, equação de reta de que jeito? Bem simples. Y igual a mais bx, né? Então, se eu olho aqui, por exemplo, em um gráfico cujo eixo y é a minha concentração e cujo eixo x é o tempo, eu vejo que o coeficiente linear é a minha concentração inicial e menos Azinho vezes K é meu coeficiente angular, né? Aí você diz, cara, ainda não estou entendendo direito. Basicamente, o que é que você pode observar? Se você pega um conjunto de concentrações em função do tempo, afinal estamos falando de cinética, a reação vai acontecendo, as concentrações vão variando com o tempo, né? Então, se você pega um conjunto de concentrações e plota eles em função do tempo, se a sua reação for de ordem 0, isso vai dar uma reta, tá? E a gente pode tirar essas informações aqui dela. Então, olha só. Essa equação de ordem 0, que é a concentração diretamente proporcional à variação do tempo, é a nossa equação de reta para uma reação de ordem 0. E podemos notar aqui o seguinte. Primeiro, a concentração do reagente é diretamente proporcional ao tempo decorrido. Então, o tempo vai acontecendo e a concentração vai mudando proporcionalmente. Né? Outra coisa que eu posso dizer é que a nossa constante de velocidade é a razão entre a variação da concentração do reagente em função do tempo. Ou seja, esse menos K vai ser basicamente um delta, a variação da concentração, dividido pela variação do tempo. E a unidade que nós podemos ver na SI, né, unidade padrão, seria mol por metro cúbico, metro a menos 3, né? Vezes segundos a menos 1. Veja que é a unidade de concentração e uma unidade de tempo. Não é isso? Beleza. Aí olha só esse caso que eu peguei aqui, para a gente poder exemplificar e tornar isso um pouco mais palpável. Peguei aqui um conjunto de dados. O tempo foi passando, né? Tempo aí, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 segundos. E à medida que o tempo foi passando, eu fui medindo a concentração do reagente. E aí vem 0,8, 0,72, 0,68 e assim por diante. Né? Olha só, se eu pego esse conjunto de dados e coloco em um gráfico, afinal na tabela a gente não consegue ver direito o que está acontecendo. Olha só no gráfico como é que ele fica. Né? Bem bonitinho aqui, ó, concentração de A por tempo, uma reta decrescente. Tá. O que nós podemos tirar de informação daqui, o que isso quer dizer? Primeira informação, óbvio, esta é uma reação de ordem 0, porque a concentração é proporcional ao tempo. Ponto. Primeira informação. Segunda informação, note que essa reta aqui, ela forma um ângulo θ, né, com o eixo x. E aí, o que é que eu posso dizer sobre esse ângulo θ? Ora, se eu estou dizendo que essa expressão aqui acima é uma equação de reta, o coeficiente angular é justamente a tangente de θ. Ou seja, a tangente de θ pode ser escrito como um ΔY sobre ΔX. Isso aqui vai ser igual a concentração de A menos a concentração inicial de A, ou a variação da concentração, dividido pela variação do tempo. Isso aqui vai ser igual a menos K.
tá? Então aqui a gente já tem um primeiro parâmetro cinético que podemos obter a partir dessa expressão. Se além disso daqui a gente ainda vai encontrar o nosso coeficiente linear, que seria A0, né? A concentração do reagente A quando o tempo é igual a zero, a gente vai observar isso bem aqui nesse canto. Mas a gente só consegue encontrar ele por meio dessa expressão aqui, fazendo a regressão linear dos dados, né? Então eu peguei esse conjunto de dados aqui e resolvi calcular em cima deles os pontos que a gente vai ter para poder encontrar referente à cinética deles, né? Então, olha só, para poder resolver isso daqui, eu preferi escolher 2 pontos, que a gente vai fazer justamente o coeficiente angular dele. Eu escolhi o tempo 4 e o tempo 10. Por quê? Essa variação aqui, que gera o coeficiente angular, ela é igual a menos k. Então, já encontro a nossa constante de velocidade, o que vai ser muito importante para a gente terminar de desenvolver essa expressão. E aí escolhi esses 2 pontos porque eu prefiro não pegar os pontos extremos, né? Porque os extremos às vezes têm alguns desvios, e nem os pontos muito próximos do meio, tá? Escolhi 4 e 10, eles estão afastadinhos ali, tá de boa. Então vou substituir, né? Já que menos k é igual a concentração de A no tempo 2, menos a concentração de A no tempo 1, dividido por T2 menos T1, nós vamos ter nesse caso aqui que menos k é igual a 0,56 menos 0,74, dividido por 10 menos 4. Resolvendo aí, nós temos que menos k é igual a menos 0,18 dividido por 6. Então, k é igual a 0,03 mol por litro a menos 1 por segundo a menos 1. Porque aqui nós estamos falando de concentração molar. O que é que isso significa? Traduzindo, quer dizer que a cada segundo que se passa, nós vamos ter um decaimento da concentração em 0,03 unidades. Né? Bom, já encontramos o coeficiente angular, né? Tá aqui, ele 0,03. E lembrando que ele está aqui negativo porque aquela reta ela é decrescente. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escolher outro conjunto de dados para poder estar aqui substituindo dentro dessa equação e poder, a partir deles, encontrar o nosso coeficiente linear. Tá? Escolhi aqui o tempo de 8 segundos, onde eu tenho aqui uma concentração de 0,62. E substituindo nessa expressão, eu tenho 0,62 igual à nossa concentração inicial de A, menos 0,03, que é o coeficiente angular, nós já encontramos, vezes o tempo, que é 8 segundos. Resolvendo essa equação, nós temos que a concentração inicial de A é igual a 0,62 mais 0,03 vezes 8, ou seja, a nossa concentração inicial de A é de 0,86 mol por litro. Beleza. Achamos coeficiente linear, encontramos coeficiente angular. Nós podemos dizer agora a nossa equação de reta, que é concentração de A vai ser igual a 0,086 menos 0,03 vezes o tempo. Então, vê que eu posso encontrar a concentração do meu reagente em qualquer tempo de reação, ou eu posso dizer o tempo que vai decorrer para que eu chegue em determinada concentração. Por meio dessa expressão aqui, eu consigo determinar qualquer uma dessas condições para uma reação de ordem zero. Ou seja, eu consigo prever o que irá acontecer na minha reação. Posso interpolar ou extrapolar pontos que envolvam esse propósito aqui. Basta lembrar aquela coisa, né? Por que é que a gente faz essa expressão matemática? Ora, um cara que estudou uma reação de ordem zero, que demora 10 mil anos para se degradar, o cara não fica olhando para a reação 10 mil anos. Ele estuda um curto período de tempo, desenvolve as equações pertinentes e extrapola essa equação. Por isso a importância da gente criar essas equações de reta, né, e desenvolver esse raciocínio. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários. Ficamos no próximo vídeo com reações de primeira ordem. E é bem interessante acompanhar todo esse processo, porque ao final desses vídeos, eu vou mostrar para vocês como, a partir de um conjunto de dados de concentração e tempo, a gente consegue determinar a ordem de uma reação. Beleza? Pois então é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo.